As molduras são elementos decorativos muito práticos para fazer uma transformação rápida e fácil em nossa estadia. Então, hoje vamos falar sobre as opções que temos, onde podemos colocá-las e as vantagens. Vamos começar. Onde poderíamos colocar molduras? Bem, na verdade, podemos colocar molduras em quase qualquer lugar da nossa casa. Podemos colocá-las na nossa sala de jantar para dar mais personalidade, para dar mais profundidade. Também podemos colocá-las em um quarto para dar textura às paredes e usá-las como método decorativo até mesmo para criar cabeceiras. Ou poderíamos optar por colocá-las no banheiro e assim ter um banheiro elegante e econômico ao mesmo tempo. Quais opções temos de molduras para as paredes? Realmente já é uma questão de escolher a que mais se adequa ao estilo da nossa casa. E começaríamos então com a opção mais básica, que seria utilizar ripas do chão ao teto, seguidas com a distância, pois que nós consideramos. Esta opção é muito bonita, eu pessoalmente gosto muito, de fato a usei em algumas reformas que fizemos no canal Decore Você Mesmo. Deste tipo de molduras existem diferentes larguras e realmente podemos deixar a distância que quisermos. E além de contribuir com a decoração, adicionamos profundidade e textura à parede, decorando nossas paredes de uma maneira original e diferente. Esse tipo de moldura combina com praticamente qualquer estilo. Na verdade, o quarto que fizemos para minha mãe foi assim, estilo bochique, e ficou muito bom. Mas também poderíamos usá-las para um estilo mais nórdico ou até mesmo japandi. Muito relacionado a esse tipo de ripas, encontramos os painéis decorativos, que agora estão super na moda e realmente seria um pouco a mesma coisa. A única diferença é que a distância já vem pré-determinada. Esses painéis são muito fáceis de colocar e realmente só seria necessário encaixar um no outro e já poderíamos cobrir toda a nossa parede. Se vocês repararem, já vem o macho e a fêmea para poder encaixar de uma forma simples e realmente são muito fáceis de colocar. E imagino que estejam se perguntando o que acontece com os cantos, porque aqui se vê um pedaço preto e não está acabado. Bem, existe a opção do acabamento. Então imaginem, se isso é, digamos, a parede, o final da parede, colocaríamos isso aqui e já ficaria bem acabada com o canto perfeito. Isso, como pode nos ajudar? Bem, por exemplo, se queremos fazer uma cabeceira, se a nossa ideia é fazer apenas a cabeceira e não queremos que ela vá de parede a parede, poderíamos colocar como acabamento final em cada um dos lados um deste estilo e já teríamos nossa linda cabeceira para o quarto. Mais adiante no vídeo falaremos sobre os diferentes materiais das molduras, mas os exemplos que mostro neste vídeo todos são de polímero HDPS, que é um polímero extremamente rígido. Sua característica principal, basicamente, é a dureza e sua relação custo-benefício. Mas bem, falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde. Já que eu também usei molduras de madeira, embora eu vá falar sobre as desvantagens que encontrei. A questão é que esses painéis estão sendo muito utilizados não apenas para decorar paredes inteiras, mas também, por exemplo, para fazer uma cabeceira. Fica muito bonito, muito original e o bom é que podemos encontrar de diferentes tipos, diferentes cores, diferentes espessuras. Por aqui, de fato, temos alguns exemplos. Aqui eu mostro algumas opções que temos, por exemplo, o carvalho claro, o carvalho cinza, carvalho escuro, o natural, o clássico. E pode ser em ripas mais estreitas ou mais grossas. De fato, acho super interessante que também poderiam ser brancos. Eu nunca tinha visto este antes e acho que vou optar por usá-lo para esconder um armário. Já que colocando-o diretamente em toda a parede e também nas portas do armário, poderíamos esconder um armário dando-lhe textura e sem que realmente ninguém saiba que ali se esconde um armário. Acho muito legal e apesar de que podemos fazer isso com qualquer outro, ou seja, com o de carvalho, o cinza, o natural, poderíamos fazer exatamente a mesma coisa, mas no branco eu nunca tinha visto antes e acho muito interessante. Esses painéis que estou mostrando são da Criadecor e eles me enviaram justamente para que eu possa fazer a seleção. É perfeito para o apartamento que estamos reformando. Bem, para mostrar como exemplo aqui no canal e assim poder falar um pouco mais sobre molduras. E bem, esses seriam os painéis, vamos para o próximo. As próximas molduras que poderíamos colocar na parede seriam com relevos. Essas molduras são muito usadas para dar elegância aos ambientes. Existem muitos tipos, de muitas formas de fato, eu as vi quadradas, retangulares, um pedaço maior que o outro, os dois iguais. Há uma enorme variedade de opções.
E uma coisa muito interessante que vimos aqui neste canal é quando temos que fazer um corte em ângulo perfeito para um rodapé de parede. Temos essas tesouras que vimos em um vídeo de invenções e com essas tesouras podemos cortar as molduras e deixar um corte em ângulo perfeito para colocar na nossa parede. E é que o material do qual essas molduras são feitas, bem, é muito fácil de cortar com este tipo de tesoura, então poderíamos fazer o corte em ângulo perfeito. Também teríamos a opção, em vez de cobrir uma parede ou em vez de fazer uma forma, de simplesmente fazer a metade. E esta metade, bem, poderíamos fazê-la com diferentes espessuras de molduras e pintá-la. Então criar uma espécie de friso, por assim dizer, de alguma forma da metade da parede para baixo. Acho bonito, elegante e é um recurso que está sendo cada vez mais utilizado. Outra coisinha interessante, aproveitando que você está colocando molduras, é colocar luz indireta. Por exemplo, os painéis que mencionamos anteriormente, se você os colocar por conta própria ou colocar painéis inteiros, você sempre pode colocar uma luz, uma faixa de LED no meio e assim ela se iluminará sempre que você precisar para dar mais luz a um corredor ou dar personalidade à nossa sala de jantar. Realmente, temos muitas opções e a verdade é que fica muito bonito e original. Outra opção que temos para moldura na parede seria usá-las para o hall de entrada e assim criar cabides. Eu vi isso muitas vezes e a verdade é que eu adoro. Na verdade, estou pensando em fazer isso para o apartamento e basicamente seria colocar as molduras na altura que mais gostamos. Colocar alguns cabides e então usá-los basicamente para pendurar casacos, chapéus ou o que precisarmos. Acho que, além de bonito, é muito prático. Por fim, para as paredes também poderíamos criar formas mais abstratas. Realmente não precisamos seguir um padrão ou fazer o que todo mundo faz. Podemos usar a imaginação e criar o que mais nos agrada nas paredes de nossa casa. Vamos passar agora para as molduras do teto. Para o teto temos várias opções e acho muito interessante. Não apenas pelo fato de criar iluminação indireta graças às molduras, mas também podemos cobrir nossa moldura antiga e substituí-la por uma mais moderna. Temos molduras em que a luz sai apenas por cima, outras que saem apenas por baixo ou em ambas as direções. Mas atenção, algo crucial que sempre reforçamos no canal. E é que, se a parede não estiver completamente lisa, serão vistas todas e cada uma das imperfeições que existem em nossa parede. Então é muito importante garantir, antes de colocar este tipo de iluminação, que a parede está completamente lisa e nivelada. Isso acontece muito nos tetos, pois é mais difícil de acessar. Se não estiver colocado com pladur, mas feito com gesso, é mais provável que haja saliências e irregularidades ou pequenos buracos. Então tudo isso a luz indireta vai te revelar 100%. Outra alternativa para o teto que temos são os chamados trilhos de cortina. Esses trilhos de cortina são colocados na frente da cortina, como o nome indica, e nos serve então para cobrir a barra da cortina. E assim, de passagem, podemos colocar uma luz indireta e criar uma área com um ambiente mais quente e mais harmonioso, mais acolhedor. Parece-me ideal, por exemplo, para os quartos, já que este tipo de luz indireta seria ótimo para ler um livro ou para deixar uma luz mais aconchegante no quarto. Embora pudéssemos colocá-lo na sala de jantar, realmente podemos colocá-lo onde houver cortinas. Mas talvez eu, pessoalmente, usaria mais molduras de iluminação indireta normais para as salas de jantar e este tipo de cortinas mais voltadas para os quartos. Molduras tipo rodapés. Os rodapés são basicamente o que se coloca em todo o perímetro dos cômodos, para ocultar as imperfeições entre o chão e a parede. Ou seja, às vezes o chão não chega até a parede ou está um pouco mais curto. Todas essas imperfeições os rodapés as cobrem. Normalmente, ou pelo menos eu sempre coloquei rodapés de Medium Density Fiberboard. Basicamente é Medium Density Fiberboard com um primer por cima. E então você o coloca e cobre as imperfeições que existem. Este rodapé é de fácil aplicação, mas qual a desvantagem de utilizá-lo? Uma delas seria que não tem tanta dureza, ou seja, se você bater ou arranhar, sempre acabará danificando. Por outro lado, em um banheiro com a mesma umidade, o material frequentemente incha. E principalmente, se for de madeira prensada, acaba ficando feio e bastante ruim. Na verdade, isso aconteceu no nosso banheiro, além da umidade.
Também foi adicionando um pouco de água e isso, logicamente, a madeira e a água acabou inchando e está em bastante mau estado. Então, quais opções temos? Bem, poderíamos usar molduras em forma de rodapés. Mostrarei alguns exemplos para vocês. E acho muito interessante porque o material de que são feitos permite que resistam à umidade do ambiente do banheiro. E além disso, como grande vantagem, poderíamos esconder os cabos na parte de trás. Também poderíamos usá-los então para cobrir os rodapés antigos, caso não queiramos remover os que já temos instalados. Parece-me uma opção interessante, além do que foi comentado até agora, também porque poderíamos adicionar iluminação indireta. No caso de não querermos colocá-la no teto e quisermos colocá-la na parte inferior, então poderíamos fazer isso com este tipo de rodapés. Nós para o banheiro criamos algo semelhante, por assim dizer, e é que colocamos uns topos na parte posterior dos rodapés com iluminação indireta. E isso permitia que se criasse um ambiente bonito no banheiro, mas a verdade é que é bastante incômodo na hora da limpeza, e isso também deve ser levado bastante em consideração. Então, este tipo de rodapés, com a forma que tem, permite que você acesse facilmente o interior e possa limpá-lo melhor. E por isso, se agora eu tivesse que renová-los do banheiro, provavelmente eu colocaria isso. Não apenas pelo problema da umidade, mas para conseguir a iluminação indireta que nós gostamos tanto. Esses mesmos rodapés do chão também podem ser usados como corrimão. E eu acho interessante não apenas pelo fato de poder ter essa dupla utilidade, mas porque poderíamos criar uma luz indireta na escada, assim acendê-la, e que nos fique uma escada muito mais moderna. E agora sim, vamos falar sobre os materiais das molduras. É que temos diferentes tipos e opções. O primeiro, talvez o mais conhecido, seria o gesso típico que é usado para as molduras. Eu nunca usei gesso, então também não posso falar da minha experiência, mas tenho que dizer que no apartamento tinha molduras de gesso e eu não gostei nada disso. Porque você dá um golpe e ele quebra. Não é nada prática, não é flexível, não se adapta facilmente, você não pode colá-la de uma maneira fácil. Então, para mim, a de gesso pessoalmente não me convence. Depois viriam as de madeira, que estas sim as usei bastante mais e, por exemplo, as usei para a porta, como eu comentava, para dar textura à porta de saída para a garagem. Também o utilizei bem com os rodapés e algumas coisinhas que fomos fazendo para renovar alguns móveis e outros. Acho a madeira interessante, mas é verdade que ela é bastante mais limitada em termos de formas. E acima de tudo, a questão da umidade e da dureza é muito menos duro que o próximo material de que vamos falar e a questão da umidade vejo como uma grande desvantagem. Bem, no caso de você ter uma casa úmida, por assim dizer, certo? Existem pisos mais ensolarados e existem pisos que não recebem tanto sol. E então o fato de não receber tanto sol torna a casa muito mais úmida. E isso pode causar alguns problemas. Um deles então que afeta a madeira. E o próximo material, que seria o que eu mencionei anteriormente, seria o polímero HDPS. Isso incluiria o poliestireno, poliuretano ou policloreto de vinila. Coisas boas que tem? Bem, basicamente é impermeável e, portanto, é completamente resistente à umidade, podendo ser instalado em áreas úmidas como banheiros ou cozinhas. O material é duro e, portanto, resistente. Resiste perfeitamente aos impactos, por isso podemos colocá-lo em áreas de maior tráfego. Outra grande vantagem seria a forma de corte. E aqui, como eu mostrei a vocês, podemos fazer isso com as mesmas tesouras em ângulo, ou poderíamos fazer isso com um simples estilete, uma serra manual ou uma serra elétrica. A verdade é que podemos cortá-lo de uma maneira super fácil e fazer a forma que precisamos. O próximo seria a fácil instalação que tem, já que podemos simplesmente colocar o adesivo na parte de trás, colá-lo na parede e já teríamos. Inclusive a parte de cima. Os tetos, a iluminação indireta e os trilhos de cortina podem ser colados diretamente com o adesivo. Então a instalação não poderia ser mais fácil e simples. Eles são extra grandes e isso, acima de tudo, eu comparo com o de madeira, já que às vezes eu fui comprar o de madeira e descobri que as alturas são muito limitadas e tenho muita dificuldade em encontrar uma altura suficientemente alta para colocá-lo do chão ao teto. Então, com essa opção, teríamos a possibilidade de encontrar mais facilmente uma medida que se adapte às nossas necessidades. Tanto o de madeira quanto o polímero são totalmente pintáveis, poderíamos de fato lixar e depois pintar ou dar nossa primeira de mão e depois pintura.
e então ficaria perfeitamente adaptado ao suporte ao qual está colado, seja madeira, gesso, plástico, metal, realmente qualquer material. E no caso dos painéis sobre os quais eu falava, que são colocados nas paredes, poderíamos conseguir uma melhoria acústica e isso me parece muito interessante, já que conseguem uma redução de som no interior e o cancelamento do eco. E essas seriam então um pouco as vantagens que eu encontrei. Um truquezinho que quero explicar é sobre a luz indireta, e é que tanto para pisos quanto para tetos, na hora de colocá-lo em nosso molde, acho fundamental que a fita LED já tenha a cola incorporada. Não use fita dupla face para colar. Às vezes eu fiz isso, ou seja, colei fita dupla face na fita LED e a colei na superfície. E realmente, com o tempo, acaba se descolando ou cria umas ondulações que fazem com que a luz não seja uniforme. E fica bastante ruim. Então eu recomendo, no caso de vocês colocarem molduras e forem colocar a fita LED de forma indireta, que escolham uma fita LED que já venha com o adesivo incorporado. Isso facilita nosso trabalho e fica muito melhor. E estas seriam as opções e as alternativas que teríamos com as molduras. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e nos veremos muito em breve nos próximos vídeos. Até logo!